todas as redes sociais da emissora, Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube, que é o Hit TV. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ali no sininho você ativa as notificações e fica sabendo sempre que vídeo novo for postado. Eu te espero também no meu Instagram, @JaqueStefano. Por lá você acompanha sempre um pouquinho do que acontece no programa e do meu dia a dia. Então, se você quiser fazer algum comentário, se quiser enviar algum recado, eu te espero também no meu Instagram enquanto o programa acontece, tá? E fora do programa no ar é mais uma maneira da gente interagir e ficar sempre pertinho. Eu quero saber, férias com crianças é para descanso ou é para mais cansaço? É para conflitos ou para diversão? Como aproveitar as férias escolares? Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente a doutora Andréa Possato, que é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, um prazer estar com todos vocês para esse tema, né, que é um desafio, na verdade, para os pais e para os filhos também. Sem dúvida, um desafio. A gente sempre fala que as férias escolares são excelentes e são mesmo, né? As férias, quando os pais conseguem casar as férias escolares com as férias deles, então melhor ainda. A gente vai falar sobre as duas situações, se essas férias forem ao mesmo tempo ou não. Mas, de qualquer maneira, as férias escolares são também um grande desafio, não é verdade, Sim, doutora? são um grande desafio. Eu acho que essa questão de casar, né, se casar, né, as férias dos pais com os filhos, muito melhor. Né? Mas se não conseguir também, tem momentos que você pode, de repente, ter, né, horários, planejamento, para que você possa ter uma qualidade com os filhos. Muitas vezes, já que as pessoas elas falam para mim assim, ai, André, eu não tenho tempo, eu estou me sentindo culpada. Muitas mães falam assim, olha, eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo com meu filho, tenho muito trabalho e tudo mais. Eu sempre falo para as mães e para os pais também, falo assim, olha, o tempo de qualidade que você tem é aquilo que vai ficar marcado na vida dos filhos. Então, é importante. E aí nós estamos nesse tema onde o período que eles vão estar mais próximos dos pais é um período maior, né? Então, o desafio está aí. O que eu devo fazer, como eu devo fazer para que possa ter um aproveitamento desse tempo e que possa ter uma proximidade maior com os pais. Então, aí tem vários tópicos para a gente abordar. Eu quero começar até pela sua colocação. Meu filho fez 5 anos e ele começa a ser mais independente. Só que eu acho que aí também tem uma pegadinha, que se a gente não ficar atento, a gente vai deixando essa criança ser independente e interage cada vez menos com ela nesse tempo que a gente tem. Ah, então agora ele escolhe um desenho sozinho. Então agora ele vai ao banheiro sozinho. Então agora ele come sozinho. Mas espera aí. Como que a gente faz para que essas atividades de quando as crianças lá para os 3, 4 anos começam a ficar independentes também não nos afastem? Porque parece que para os pais, e muitas vezes essa carga é maior para a mãe no dia a dia, dá um alívio porque você fala agora ele já faz um monte de coisa sozinho. Mas espera aí. Não é por causa disso que você pode se afastar do seu filho, às vezes no mesmo ambiente. Eu quero dicas para isso, doutora. Muito importante. Eu acho que nós temos que criar filhos independentes. Isso traz segurança, isso traz capacidade de ele se desenvolver nas relações e fora do ambiente também familiar, seria no trabalho e outras atividades. Mas eu acho que é importante estar atento ao seguinte, quanto mais o filho é mais independente, escolhe, faz aquilo de repente que está dentro do contexto familiar, mas de forma mais independente, você também pode se aproximar dele de uma forma mais assim, eu diria para você assim, mais junta. Então assim, ele está fazendo alguma coisa de forma independente, você faz junto com ele também. Né? Então se ele está arrumando alguma coisa, esteja junto com ele arrumando. Ele está estudando, ou está fazendo alguma coisa, esteja junto também. Quer dizer, faça atividades às quais você também esteja junto. Mesmo que sejam atividades que sejam individuais dele. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos. Então, quando ia arrumar alguma coisa, né, arrumar a casa, alguma coisa, então era importante estar, às vezes, presente com ela. Não é muito agradável, mas estar com ela fazia super rápido. Né? Então, assim, estar junto, estar presente, mesmo que sejam atividades, né, diversas, é importante para que o filho possa ter essa relação e essa troca. Né? Eu acho que não é nem questão de energia, mas é mais essa troca de é um vínculo também, de alguma maneira, né? Aquela questão de eu estou junto com você. Estamos juntos nessa, né? Eu acho que seria Perfeito. esse o caso. E aí, você tem uma de 14, né? Eu quero dicas porque o meu filho agora, ele tá numa fase que ele chega da escola e fala, vou brincar no meu quarto. Eu falo, o quê?
Eu vou brincar no meu quarto. Peraí, menino, que você vai brincar no seu quarto? Fica comigo um pouco. Aí eu vou atrás, eu jogo um jogo junto. Às vezes eu deixo ele ficar um pouquinho sozinho, sim, porque eu sinto que ele também quer ter algumas brincadeiras sozinho. Só que pra mim foi um choque quando esses dias, a primeira vez, ele falou, eu vou brincar sozinho no meu quarto. Eu falei, você vai o quê? E na minha casa ainda não tem videogame, ele ainda não tem o celular dele, eu tô segurando um pouco isso, mas vai chegar uma hora que é inevitável. E eles começam a ter as atividades deles. E muitos pais se queixam que nas férias escolares as crianças, principalmente os maiores, ficam o tempo inteiro no videogame se deixar. Mas se quem deixa é a gente, como equilibrar isso, doutora? Então, é igual falaram pra mim assim, né, uma vez, falaram assim pra mim, viu, a minha filha gosta de chocolate, por exemplo. Então, a minha filha tá com muito desejo de chocolate. Não, ela só tá com muito desejo ou quer comer muito chocolate se tiver em casa. Né? Então, é a mesma coisa. Se você tiver muita tecnologia e tudo mais, o filho vai ficar ali dentro de casa, vai ficar no quarto, vai ficar mais isolado. Agora, uma coisa a gente tem que entender, nós estamos numa geração diferente. Né? Então, na nossa época, brincava, eu não sei qual que é a sua idade, mas na minha época, a gente brincava na rua, né? Tinha uma interação. Hoje não existe essa interação. Então, as crianças, muitas vezes, existem escolas que se permite, inclusive, celular, onde as crianças, no recreio, que deveria interagir, comer e tudo mais, juntos, estão cada um individuais, né? Individualizados ali. Estão no mesmo lugar, mas não estão juntos, né? Não estão juntos, exatamente. Então, é um desafio para a nossa geração de hoje, como criar filhos, os quais eles possam ter essa interação. Ter algum momento onde ele possa ficar brincando sozinho, tudo bem. Né? Então, essa geração é assim. A nossa geração não era assim, e tudo bem. Agora, você verificar que isso está influenciando ou está atrapalhando o desenvolvimento de relacionamentos, de outros desenvolvimentos afetivos e tudo mais, aí é importante a gente poder identificar o que essa criança está tendo, qual é a relação que ela está tendo com ela mesma e com o ambiente. Mas eles vão crescendo e vão querendo ficar um pouco sozinhos mesmo? Isso é normal? Olha, eu estou atendendo, inclusive ontem eu atendi, né, os pais que estão exatamente preocupados exatamente com isso, né? E aí eu falo assim, eles vão querendo ficar mais isolados, mais sozinhos. Então, assim, ter esse momento que é deles, da geração deles, é importante. Mas isso é o quê? 20, 30 minutos no máximo, né? Às vezes fica um pouquinho mais. Eu não diria, não vamos colocar, não vamos colocar muita, porque também tem muita faixa etária diferente, exatamente, né? Se a gente for olhar, né? Mas assim, não tem uma regra, mas eu vejo assim, se atrapalhar o desenvolvimento da família, o almoço, o jantar... Se chama pra estar junto e não quiser estar, né? Exatamente. Alerta, então, né? isso é importante. O que eu estou identificando é que muitos adolescentes ou crianças mesmo estão passando por uma fase de isolamento, de falta de comer ou não, de sono que está sendo alterado, né? Desânimo, falta de motivação. Então, isso tudo é caracterizado, né, com alguns desses sintomas, como a depressão, por exemplo. Uhum. Então, é importante os pais ficarem muito atentos, ligados em relação a tudo isso. Né? Vou até anotar aqui pra gente falar mais sobre isso. Isso. Porque, doutora, eu já vou voltar na depressão, que eu acho importante. Porque o que eu acho interessante é que também a gente tem que respeitar como cada criança é. Então, ainda vou dar de novo o exemplo do meu filho. Ele prefere 1000 vezes que eu esteja junto na brincadeira, mas ele começa a querer ter o momentinho dele no quarto dele. Se por acaso a gente chama para uma interação e a criança não vem, pode até ser da personalidade dela, mas é um sinal de alerta, não é, doutora? É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. É importante, então, você perceber, está tendo alguma dificuldade no desenvolvimento? Né? Então, assim, enquanto, por exemplo, uma pessoa ela vai e quer comer a comida todos os dias, ou ela vai e apaga a luz ou checa a porta, se isso está atrapalhando no desenvolvimento, não, meu Deus, eu tenho que voltar para casa porque senão eu acho que eu não fechei a porta. Então, todos os dias está interferindo nas suas atividades do dia a dia, isso é preocupante. Então, é um alerta, né? Agora, ele estar no quarto um pouco e interagir. Então, aí que está. Os pais têm que interagir, verificar essas questões. O que está acontecendo? Por que ele quer ficar sozinho? Né? Entrar neste mundo que é um mundo realmente muito diferente do que a gente viveu. Agora, para os maiores, quando entra a questão do videogame, a questão do celular... É importante tentar regular um horário, porque vamos pensar que nas férias escolares, se deixar,
Eu ouço falar de adolescentes assim, Fica o dia inteiro. pré-adolescentes já, né? Sim, 10, 11, sim, 12 anos, sim. querem ficar o dia inteiro jogando. Exato. É importante, poxa, às vezes os pais estão trabalhando. Vamos falar desses pais que não estão de férias junto com as crianças. Deixa um pouco mais do que o normal, mas ainda assim coloca regras, doutora? Não, eu acredito, veja só, eu sou uma psicóloga, eu acredito que nós precisamos, os jovens, os adolescentes, precisam de regras, precisam de limites. Hoje, eu vou falar uma questão que está assim, hoje estamos na fase do que a gente vai colocar de forma bem escrachada, no mimimi. Aham. Né? Então, os jovens não podem se frustrar, tudo é permitido e tudo mais. Então, isso nós estamos criando crianças e adolescentes e jovens que não sabem lidar com as frustrações. Então, quando você coloca regras, olha, o seu horário são 30 minutos, o seu horário é 1 hora. Então, assim, esse 1 hora, aproveite da forma que você quiser durante o dia. Quer ficar 1 hora direto? Fica. Quer ficar 15 minutos aqui, 20 aqui, 5 aqui, 1 minuto aqui? Faça do seu tempo. Então, inclusive, eles vão acostumar até a administração do tempo deles. Agora, quando os pais simplesmente, pela questão de estarem ausentes, deixam livres, isso causa transtornos diversos. Transtorno de ansiedade, a depressão e outros que, inclusive, não estão ainda no DSM-5, mas que provavelmente daqui a uns 10 anos vão ter alguns transtornos que a gente não conhece ainda. Né? Então, é necessário estar de olho, cuidar, colocar regras, colocar limites. Está na minha casa aqui ainda, com 18 anos, 19, quando você estiver trabalhando, você faz da forma que você desejar. E aí, doutora, nós somos da geração televisão. A gente foi muito criado com televisão. Eu tenho 37 anos, a gente foi muito criada com televisão. Só que os nossos filhos, eles não tiveram só o estímulo da televisão. Eles tiveram o estímulo do tablet, o estímulo do celular. E eu quero perguntar sobre isso. Com que idade? Porque na minha casa já houve essa discussão. De vez em quando ele assiste alguma coisa no meu celular. Mas a gente, quando ele fez 5 anos, a gente pensou em dar um tablet. A maioria, todos, eu acho que os amigos têm. Mas eu segurei, eu falei, eu acho que ainda ele não tem que ter um tablet. Isso vai de cada família ou a gente pode pensar em uma idade, doutora? Eu não sei se eu colocaria uma idade. Mas eu vejo assim, quanto mais você posterga isso, mais a criança vai fazer o quê? Ela vai ter que fazer os seus próprios brinquedos, ela vai brincar de uma forma com ela mesma, com as fantasias que ela tem, com os amiguinhos e tudo mais. Então, postergue mais para que ela possa ter relacionamentos com vocês, pais, né, com as demais pessoas, as demais crianças. Então, assim, quanto mais postergar a tecnologia, melhor. Então, não diria um limite, mas quanto mais postergar, melhor. E lidar com a autonomia que a gente vai dar para essas crianças, né? Exato. Porque daí vamos supor que você deu o celular para o seu filho com 7 anos, vamos supor. Você deu um celular ou um tablet para ele. Ele também não pode fazer o que ele quer naquele celular e naquele tablet, né? Como é que é isso? Não, então, é o que eu falo. Os pais têm que estar muito ligados a isso. Eles têm que verificar, até mesmo ontem conversando com essa pessoa, ela falou assim que tem essa questão de verificar o que ele está vendo, né? A questão familiar, não sei exatamente como é que funciona, mas você tem como colocar limites no próprio celular. Então, assim, ter isso é algo que vai ajudar a salvar o seu filho. Não pense que isso não é salvação para o seu filho, é uma salvação. Como é sutil, né? Então, a criança está assistindo ali uma série, enfim, me parece que era uma série de anime, né? Isso, exato. E aí, paralelo a essa série, existem desafios que são desafios muito perigosos. Isso. A mãe diz no relato, eu li a reportagem, que ela não imaginava que tivesse acontecendo algo assim. E ela tem certeza que o filho dela não queria que acontecesse isso. Ele estava simplesmente cumprindo um desafio, porque criança não tem noção. Então, se o meu filho, ele está numa brincadeira perigosa e ele acha que ele vai poder voar, ele não está fazendo isso porque ele quer se machucar, é porque ele acha que ele vai poder voar. Exatamente. Então, cabe a nós estarmos atentos. Agora, aonde está essa linha, né? Aonde que aconteceu, o que acontece nessa geração, eu sei que sempre houve, mas me parece que agora acontece mais, doutora, que os pais não sabem o que os filhos estão assistindo, o que eles estão fazendo. Isso me chama muita atenção. Então, a questão, que eu falo assim, os pais estão delegando isso tudo, delegando para a escola, delegando para babá. Para o próprio celular, né? Para o próprio celular. Então, assim, a educação vem como? Gente, a educação, ela vem com trabalho. Então, é fácil educar os filhos? Não. Então, assim, como aqui é uma emissora cristã, eu falo, em Deuteronômio, eu falo o seguinte, ensine a criança no caminho, andando, deitado, comendo, né? Eu vou parafrasear um pouco mais no contexto nosso, mas
você precisa falar. E falar, às vezes, cansa. Né? Então, assim, muitos pais falam assim, eu falei 1000 vezes, fala 1001, fala 2000 vezes, até a criança introjetar nela que aquilo que está sendo falado, de alguma forma, vai ter algum benefício, mesmo que ela não entenda naquele momento. E tudo bem também. Se ela não entender naquele momento, lá na frente ela vai entender. O nosso papel é instruir, né? O nosso papel é instruir. A minha filha, eu falei para ela, porque toda mãe eu acho que tem essa questão de culpa, né? Uhum. Eu falei, ai filha, eu acho que eu não fui boa nisso, naquilo outro. Aí ela falou, olhou bem para mim e falou assim, mãe, você foi ótima. Você é uma ótima mãe por causa disso. Sabe, aquilo que você me falou e aquilo que você me proibiu, hoje eu estou entendendo, 14 anos. Então assim, você imagina que uma criança que eu olho e falo assim, puxa vida, eu fui muito rígida, né, aquilo outro tal, e hoje ela reconhece. Então, muito mais vai conhecer quando ela tiver filho, né? É isso que eu falo, assim, hoje, depois de ter o meu filho, já com 33 anos, eu tinha 33 anos quando meu filho nasceu, eu vejo coisas que a minha mãe se preocupava. Vou dar um exemplo, tá? Poucas vezes eu pude ir em excursões da escola, porque minha mãe tinha muita preocupação. Uhum. Até meu filho ter a primeira excursão da escola, eu falar, não vai, é muito novinho pra isso. E a minha mãe falar, tá vendo? Por quê? Porque a preocupação é outra quando você é mãe. Você se preocupa com quem vai dirigir, com que ônibus vai, aonde vai parar, se o lugar é aberto ou fechado, quantas pessoas vão acompanhando. São coisas que a gente vai aprendendo quando cresce e algumas que a gente só vai entender depois de ter filhos, né? Só depois de ter filhos. Não adianta, gente, não adianta. E eu fui entender muito mais minha mãe depois que eu tive uma filha. E aí eu olhei, eu falei, mãe, tudo isso que você falou pra mim faz sentido. E ela falava pra mim, quando você for mãe, você vai ver. É isso mesmo, mas né? ela persistiu. Então, assim, é a persistência que vai fazer com que o caráter dos nossos filhos sejam desenvolvidos. Né? A personalidade, ela é até os 6 anos. Então, é muito importante. Como é importante você passar os seus valores, passar aquilo que você acredita, mesmo que, eu estava conversando com uma amiga, mesmo que seja de forma, entre aspas, exagerada, é algo que você vai olhar e falar, é o que eu pude dar. Não, e é o que eu digo, os meus pais, eu tive uma criação bem rígida, mas eu fico vendo hoje quantos riscos eu não corri, que outros amigos correram. E eu falo, olha que beleza, é um risco que eu nunca corri. Eu nunca corri alguns riscos. Então, você pode olhar na fase da adolescência e falar, ai, mas uma adolescente que não viveu isso, não viveu aquilo. Muito melhor. Hoje, como mãe, eu digo, graças a Deus não viveu isso, não viveu aquilo, porque não corri o risco. Então, por exemplo, a gente fala tanto de crianças que são violentadas, que são abusadas. Exato. Eu não estava em ambientes que criavam esse risco. Tá, talvez eu tenha ido em pouquíssimas festas na minha adolescência, mas também não corri outros riscos que trariam um trauma, que trariam um problema grande. Então, eu acho que sobre a criação de filhos, é sobre saber manobrar isso também, Exato. Né, doutora? E eu vou falar uma coisa para você. Teve uma jovem, quando eu estava na fase dos 18 anos, que eu fui para a faculdade, e aí eu reclamava. Minha mãe, meia-noite, tinha que estar em casa. Eu saía às 9, minha mãe queria que eu chegasse à meia-noite. Como é que pode, né? Jovem, quer sair e tudo mais. E eu ficava tão irritada. E na faculdade eu falei para uma das meninas, né, que estudava comigo. E aí ela falou assim, olha, não reclame da sua mãe. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela não sabe com quem eu estou, com quem eu durmo, com quem eu saio e a hora que eu chego. Sabe o que a sua mãe está falando para você? Que ela se preocupa com você. Olha. Então, o que eu falo os jovens, eles não vão entender completamente a forma de cuidado que os pais têm. Mas tudo bem, não se preocupe com isso. Não se preocupe se eles vão falar, você é chata, você me manipula, você é isso, você não me deixa fazer nada. Aí questiona, eu não deixo você fazer nada? Nada o quê? Não, você não deixa fazer nada. Questiona o jovem, mas ontem você não fez o que você queria? Ah, eu fiz, então não é nada. Então você percebe que a forma de pensar, você também pode devolver para o filho, mas nada o quê? Né? Então, questione o filho, né? Devolva para ele algumas coisas que ele está generalizando, para que de repente ele possa... Agora, se ele não entender, gente, não precisa agora. Muitas coisas de Deus para conosco, nós não entendemos. O que importa nesse momento é eles obedecerem, né? Obedecerem, acabou. O primeiro passo é esse. No próximo bloco, eu vou deixar esse programa mais leve, a gente vai falar sobre viagem, mas eu acho ainda importante falar sobre um tópico que você já citou aqui, que é depressão em crianças e adolescentes. Sim. Vamos aproveitar as férias para estar mais atento a essas crianças? Exato. A que sinais a gente tem que estar atento, doutora? Então, o primeiro sinal é de isolamento.
Então, um adolescente, uma criança que esteja muito isolada, que não queira sair de casa, que não queira, por exemplo, estar com amigos, com relacionamento. Então, chega alguém, ela se esconde. Tem a questão da dificuldade de alimentação, ou come muito ou come pouco. Tem essa questão do sono, então a privação do sono, se dorme muito, dorme pouco. São questões, itens, né, de sintomas da própria depressão. Então, se está numa irritabilidade muito grande. Então, esses sintomas todos são clássicos de uma depressão? Você acha que é só adulto que tem? Não. As crianças também estão desenvolvendo, né? Então, tem crianças que estão realmente indo até mesmo para um lado mais de suicídio. Então, a gente não escutava isso, né? Não. Pelo menos na minha época, da época da minha mãe, não existia isso, né? Então, é estar atento a esses sinais. Quanto mais sinais vocês puderem perceber, né? Não poder falar, né? Então, isso é importante. Então, é estimular para que possa falar. Então, os pais têm que estar muito perto, muito próximo deles, né? E, doutora, junto a isso, a gente vai falar já das viagens, eu percebo que se esse convívio ele é mais intenso, ele traz muitas vezes conflitos. Porque naquele dia a dia em que um trabalha, o outro tem escola e depois tem alguma atividade, quase não se vêem. Quando começam a se ver muito, acho que a pandemia mostrou muito isso, parece que as pessoas têm muita dificuldade em conviver. E às vezes se fala assim, ela briga com o pai porque eles são idênticos, ele briga com o pai porque eles são muito parecidos. Como lidar com esses conflitos? Então, aí eu falo para os pais. Então, veja só, muitas vezes os pais estão com os filhos, ele não tem aquela questão do convívio direto. Então, isso é muito ruim. Então, vão delegando. Quando chega na realidade, eles vão se confrontar com eles mesmos. Por quê? Porque aquele filho que é rebelde, que é teimoso, vai olhar e falar, nossa, mas eu também sou assim. Só que eu não consigo me ver, então eu vejo meu filho. E aí eu descarrego no meu filho aquilo que muitas vezes é meu. E eu preciso olhar e identificar. Então, como lidar com isso? Então, aquilo que me irrita no meu filho é aquilo que vai me salvar. Então, opa, me irritou, puxa vida, por que me irrita? Porque ele está teimando, mas eu também sou uma pessoa teimosa. Então, quando eu faço isso nos meus atendimentos, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas o problema não é meu filho, o problema sou eu. Muitas vezes é você que está olhando de forma distorcida para o seu filho e está pouco olhando para si. Então, é importante, é interessante de você fazer essa autoanálise. E aí, quando vem um filho que de repente está teimoso e tudo mais, como é que eu vou lidar com isso? Então, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não, né? Eu vou ceder alguma coisa, né? Então, assim, eu poder saber lidar. Agora, eu tenho que saber lidar comigo primeiro. Né? Então, por isso que, às vezes, quando eu estou querendo atender adolescentes, né, pela demanda dos pais, eu falo, olha, desculpa, mas eu acho que é vocês que precisam de uma terapia, né? Geralmente o problema está nos pais, né? Então, cuida de você primeiro para você saber lidar com ele, né? Porque, às vezes, é aquilo lá. E aí o pai fala assim, você parece com a sua mãe, você parece com o seu pai. Isso estraga, isso acaba com o adolescente. Porque se ele não se identifica com um com o outro, ele vai olhar e falar assim, eu sou uma porcaria. Né? Agora, o que eu me identifico, o que é bom em mim, que eu falo assim, você é bom nisso aqui, parece com o pai, ou parece com a sua mãe. Né? O problema é que a gente dá foco, Jaque, naquilo que é ruim. Então, assim, eu falo para as pessoas, gente, qual é o ponto central? Dá luz para aquilo que é bom. O filho fez 10 atividades, 1, 2 ele não fez correta, dessas 1, 2 eu fico dando foco e luz para aquilo. Então, assim, o que está sendo bom? Isso, nossa, isso aqui foi muito legal que você fez, nossa, a sua cama que você arrumou, isso que aconteceu, isso, aquilo, outro. Então, isso vai fazer com que o filho se fortaleça, tenha mais segurança, tenha uma autoestima elevada, né? E que possa lidar com aquilo que, de repente, não conseguiu e tudo mais, e que você possa saber lidar com isso também. Doutora, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e eu quero dica para as famílias que vão viajar nessa época de férias. Se tem dica, se é importante as crianças participarem junto da escolha. Quando há irmãos e cada um quer ir para um lado, como que a gente resolve esses conflitos? E na hora da viagem, às vezes, uma confusão acontece. Como organizar tudo isso? E como fazer para que essa mãe, vamos pensar em uma mãe de 2 filhos, vai viajar com a família toda, também consiga descansar numa viagem? Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. O nosso programa está de volta, te esperando nas nossas redes sociais, no meu Instagram, @JaqueStefano. Você sempre interage, deixa o seu recado, acompanha um pouquinho do meu dia a dia.
Sempre tem dica bacana lá para vocês. E tem também as redes sociais do nosso programa. O Instagram, @nosso programa, e a fanpage, facebook.com/nossopgm. Através dessas redes sociais, você acompanha o que está acontecendo no programa e pode enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você gostaria de ver abordado aqui no programa, porque a gente prepara tudo com muito carinho, especialmente para você. A gente está falando hoje sobre como aproveitar as férias escolares entre pais e filhos, com a doutora Andréa Possato, que é psicóloga clínica e está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, volta esse bloco falando sobre viagens. Muitas famílias ainda vão viajar, vão se organizar para isso. Algumas vão conseguir só no final de semana, algumas conseguiram bater as férias dos pais com os filhos e vão todos viajar. E muitas vezes o conflito já começa no destino da viagem. Chamaram ou não as crianças para participarem dessa escolha, doutora? Eu acho que sempre é importante ter essa participação deles, né? Sempre é importante. Para onde vamos, né? O que nós vamos, para a praia, para o campo, para o parque, né? Para fora do Brasil, dentro do Brasil. Quer dizer, é você poder também fazer com que eles possam participar dessa escolha. E quando há mais de um filho, e aí às vezes vamos pensar nos adolescentes que cada um quer ir para um lado, se equilibrar cada ano para tentar agradar um, como é que dá para fazer isso, doutora? Então, veja só, olha como que a vida é. A vida é negociação. Se as crianças, se os jovens não sabem ceder, esse é o momento de aprendizado. Então, vão ter frustrações, esse ano não vai ser aquilo que eu queria, né? Mas o próximo ano pode ser. Então, assim, é ensinar, ó, filho, esse ano, mas vamos aproveitar, vamos desfrutar o que nós temos hoje. Então, hoje nós vamos no parque, não vamos para a praia, mas vamos aproveitar, vamos desfrutar. Você está desfrutando disso? É você estar no hoje, né? E poder falar o que temos para hoje. Então, assim, muitos pais ficam nessa divisão, né? E aí, de novo eu falo já, que a gente precisa entender que não vamos ter tudo o que queremos e está tudo bem, né? Quando estamos no trabalho, às vezes não tem tudo o que a gente quer ganhar milhões e não conseguimos mesmo, tudo bem. Vai fazer o quê, né? Então, assim, ensinar os filhos que este é o mundo real. Perfeito. Né? A gente não vai conseguir tudo que a gente quer nunca na nossa vida, né? Nunca. E aí, doutora, eu quero falar um pouco, nesse momento, me dedicar às mães, principalmente aquelas que têm... Bom, as que têm um filho também, lógico, mas às vezes são vários filhos, conheço pessoas que têm 2, 3 filhos e aí vão viajar. E a carga, que já é o ano inteiro mais despejada nessa mãe, que trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa, na viagem não é diferente, parece que há um desequilíbrio e muitas vezes essa carga segue sendo mais pesada para a mãe. É ela que tem que equilibrar os conflitos, é ela que tem que conversar com os filhos, ela que arruma tudo, ela que pensa no destino, enfim. Queria que você desse uma orientação de como se organizar para isso. É talvez o momento desse pai também tomar um pouco à frente das coisas? Com certeza. Eu acho que não pode ficar na mão de uma só pessoa. Não centralize isso só para você. Distribua isso também para os filhos. Aquele que tem condição, arruma a roupa, coloque uma listinha. Então, assim, olha, precisa de 5 camisetas, 2 calças, tênis. Então, assim, faça com que eles possam também participar da organização para poder sair. Isso vai minimizar ou vai diminuir a carga que essa mulher tem. Agora, o pai também é super importante nesse processo, né? Então, não é só as mães, né? A mãe não fez sozinha, então o pai tem que entender. Então, se você é pai, por favor, você também tem que colaborar nessa questão. E a mãe também tem que se posicionar, porque muitas mulheres, elas acabam olhando e falando, esse é minha tarefa, esse é o meu dever, isso aqui. Não, então assim, é o seu dever também, mas os filhos também, o marido também. E isso já vai minimizar muito essa questão de sobrecarga. Agora, indo para o local, é também assim, tem lugares onde as crianças vão poder se divertir? Legal. Tem lugares que vão ter monitores próximos. Então, assim, qual outra atividade que eu quero fazer? Ah, sei lá, vou massagem, eu vou relaxar, eu vou pra praia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pro campo. Então, assim, é poder você também ter esse momento só seu. E aí acho que é isso, né? Tem muito a ver com a organização antes. Então, Isso. Qual a idade do seu filho? Já dá para deixar com o monitor? Poxa, às vezes é um pouco a mais que você vai investir que compensa, porque o sol que você está esperando o ano inteiro para tomar ali meia horinha, você vai conseguir. Ou, de repente, ficar um pouco você e seu marido sozinhos também, porque a gente foca, né, muito nas crianças nessas férias, mas às vezes o casal quer ter um momento para conversar também. Isso. Então, lógico, não deixaria fora de vista, mas às vezes está ali brincando com os monitores e você consegue
consegue estar aqui, tendo um momento para relaxar, para conversar. Isso é importante, né, doutora? Não, é super importante, porque assim, às vezes os pais, eles se concentram tanto nos filhos que eles não têm tempo de cuidar do próprio relacionamento. E aí os filhos vão ter asas e vão voar e o relacionamento é o ninho vazio, é autodestruído. Por quê? Porque também não tiraram tempo. Então assim, eu acho que tudo tem tempo. Eu acho que a gente organizando e planejando, dá para ser feito tudo. Você descansar, você ter os momentos com os filhos, brincar com os filhos, ter momentos com outros amiguinhos, interagir com isso e você sentir que, puxa, essas férias foram as melhores férias da minha vida. E não esquecer, desfrutar o que tem. Eu acho que esse se você esqueceu tudo desse programa, desfrute o que você tem, aqui e agora. Não temos o futuro e não temos o passado. Então, esse é o momento que temos, vamos aproveitar o que tem. Então, ressalta isso pra gente, doutora. Você falou uma coisa importante. A gente está aqui falando de férias e a gente sabe que a condição de muitos brasileiros é que sequer vão poder viajar. Vão ficar em casa, ali com a família mesmo, o dinheiro tá curto. Desfruta mesmo estando em casa, né? Procure alternativas, né, doutora? Gente, procura alternativas. Sabe, às vezes às vezes eu brincava com minha filha. Eu fui missionária no Níger, na África. Uau. É o pior IDH do mundo. Então ali, sabe o que ela fazia? E às vezes eu estava junto com ela. A gente pegava caixas, né? Porque a gente teve que deixar tudo dela aqui para ir para lá. Fiquei 2 anos. Então eu pegava caixas e fazíamos os nossos próprios brinquedos. Então a criatividade da criança é desenvolvida, né? A interação com você é desenvolvida. adora fazer um artesanato. Então, faz um artesanato com a criança, deixa ela, pega um monte de papel, coloca ali, né? E tenha também o seu tempo, né? Enquanto elas fazem alguma coisa, você também tem o seu tempo. Não importa se você tem muito dinheiro, você tem pouco dinheiro. A questão é planejamento e você ter qualidade com seus filhos. Porque não adianta uma mãe estressada e um pai estressado também. Porque vai passar as férias, vão ter pequenos momentos, mas o resto vai ser, eu falo, mas o resto vai ser uma porcaria. Então, faz o negócio acontecer de uma forma dinâmica para que você desfrute, para que as crianças desfrutem as férias e possam ter férias assim inesquecíveis. E uma questão que eu falo para você é a seguinte: nós temos memórias afetivas. E essas memórias afetivas é que valem muito a pena. Eu vou só colocar uma para vocês. Uma vez eu estava com a minha filha, estava chovendo. Ela acabou a gente estava num condomínio fechado, e nós entramos e eu falei assim, não, eu vou com ela para a chuva. E eu fui para a chuva. E os menininhos e as menininhas que brincavam com ela, olharam a mãe da Cindy, né, da minha filha, e olharam, não, eu quero também. E aí começaram a brincar, e a gente brincava, e eu tinha uma mangueira, e começava a jogar água em todo mundo, já que todo mundo estava molhado. E você acredita que as mães daquelas crianças começaram a estar na chuva também? Então, com mangueira, com plástico, com isopor, com qualquer coisa, você pode fazer o seu momento se tornar um momento feliz. Que bonito isso. E aí, você me faz pensar na importância dessas memórias afetivas em nós. Porque eu posso não me lembrar de tudo, obviamente, que eu vivi na infância, mas eu tenho intrínseco em mim o carinho, o amor, o aconchego. E eu quero chegar num lugar que para mim sempre foi muito importante, que é a casa dos avós, que tem muito a ver com férias escolares. Memória afetiva muito ali. Importante, né, doutora? Eu estava pensando, quando eu estava falando esse tema, eu estava pensando assim, olha, a memória afetiva é tão interessante que às vezes eu como um bolo, eu como um pão, alguma coisa, e falo, nossa, lembro da minha avó, lembro que eu passava os melhores momentos das minhas férias com os meus avós. Então, assim, como é importante também ter essa relação com os familiares, né? Com os primos e tudo mais. Sempre tomando muito cuidado, mas sempre com eles, tendo as férias junto. Então, assim, as melhores memórias afetivas que eu tenho é a minha avó, né? O meu avô, os avós, né? No modo geral, que foram maravilhosos. Desde a comida até o cheiro. Às vezes eu sinto um cheiro, nossa, me remete à infância, né? Então, é muito importante ter esses momentos isso mesmo. Você sabe que a gente familiares. teve a Copa e me faz lembrar de quando a minha mãe fazia quando eu era criança, e isso eu era pequenininha. Ela fazia brigadeiro pra gente comer assistindo a Copa. Olha. E aí, toda a Copa, poxa, 37 anos de idade, eu associo a Copa ao brigadeiro, porque era isso que eu vivia quando era criança, era uma delícia. Eu não tava nem aí pro jogo quando era criança. Eu queria era comer o brigadeiro junto com a minha família, a gente estar junto na sala. Então,
Olha como isso nos constrói. Então, a gente como pai, como mãe, também tem que pensar nessa responsabilidade dessa construção, não é, doutora? E sabe uma coisa, Jaque? Eu fico pensando assim, às vezes os pais querem dar tanto mais do que tiveram na infância e os filhos, eles são assim, ó, a memória afetiva é um brigadeiro. A memória afetiva é alguma coisinha que você lembrou e trouxe. É a mangueira, né? É a mangueira, brincar de mangueira, né, é no mangueira. quintal. São essas coisas que vão ficar, não é coisa cara. Então, se você não tem condição financeira, não são coisas caras que os filhos precisam. Olha, meu pai viajava muito. Meu pai sempre viajou muito, ele era gerente de comercial da área de exportação. E o que ele trazia pra gente? Algumas coisinhas pequenininhas, mas ele trazia, sabe o quê? O sabonete do hotel. E para mim aquilo, para nós, a gente ia direto na mala, claro. A gente ia direto na mala, mas o que ficou para mim? O meu pai está voltando de viagem, vai trazer alguma coisinha para mim. E um negócio, um shampoozinho de hotel ali que ele trazia, pra gente já era uma grande coisa. Então os filhos, eles não precisam de grandes coisas. Às vezes pais olham para mim e falam assim, Andréia, eu preciso dar mais do que eu tive. Você não precisa dar nada mais do que você teve, só precisa ter a criatividade de aquele pouquinho, aquela lembrança, são as coisas pequenas da vida. E o que nos faz feliz? Fala pra mim, você adulta, não são as coisas pequenas? Sem dúvida. Então, era o dia a dia, é o pequeno que a gente constrói aquela memória que você fala, nossa, eu lembro daquele sorvete que eu tomava, daquele cafezinho, daquela coisa. E tem uma coisa que eu quero que você fale sobre isso, que é uma coisa que na minha casa teve quando eu era criança e tem muito hoje. E o meu marido também, acredito que foi criado dessa maneira, porque é uma coisa bem natural pra nós, é o papo. Que coisa boa que é conversar. O meu filho fala, conta as histórias e a gente ri, a gente conta. Agora ele tá na fase de falar, como vocês se escolheram? Ele pergunta pra gente. Ai, que coisa linda. Aí ele ficava assim pra mim, ele gosta que eu ponho o cabelo pra trás, né? Aí ele falava, mamãe, quando vocês se escolheram, o seu cabelo estava para trás do jeito que eu gosto. Papai, você estava de barba quando vocês se escolheram? Me conta essa história. E aí ele quer que eu conte 1000 vezes essa história. O papo é uma coisa muito boa, não é, doutora? O papo, aí você olha e fala assim, não, vamos ver como que era o papai e a mamãe. Não, aqui, ele tinha bigode. Né? Não, aqui, aí olha... Pega as fotos, pega as fotos. Então, assim, essa interação, essa construção da história... É da história dele. Como é que foi a minha história antes de eu nascer? Eu acho que agora ele está se tocando de que teve uma história antes dele. Isso é o máximo, uma história né? antes dele. E como que foi? Isso tudo vai marcar. Gente, isso é incrível. As histórias contadas, você deitar e você poder falar. As né? conversas são importantes, As então, conversas, né, o bate-papo, né? E os jogos? Vamos pensar em jogos que a gente pode sugerir para as crianças. Agora o meu filho, ele tá na fase de quebra-cabeça, que ele adora, e daí a gente monta junto. Mas ele ganhou alguns jogos de tabuleiro, achei super legal. Alguns, inclusive, da minha infância. É legal a gente resgatar isso com as crianças também, né? É muito legal a gente resgatar, sim, com certeza. Vai trazendo um pouco vai trazendo um pouquinho da nossa, né, vivência também e também daquilo que ele vai construindo, porque na nossa época era mais assim, fazer, né, montar, né, e tudo mais. Agora também a gente tem que tomar um cuidado. E eu vou falar o cuidado. Por favor. Quando não sei se você é da sua época o pogobol. Aham. É da sua época o pogobol? Então assim, o que eu fiz? Veio agora esse flashback, né? Os antigos e tal. E aí eu fui e comprei um pogobol. Eu falei, nossa, né? Vou comprar o roxo, porque eu tinha o amarelo. Eu vou dar pra minha filha. E eu entreguei pra ela, ela olhou, mãe, o que é isso? O que é isso, mãe? Né? Aí ela pisou tal, ela olhou aquilo, andou, pulou um pouquinho. E nada. Então, a gente também tem que acompanhar o que estamos tendo no nosso outra dia a geração, dia. né? Você sabe que o Davi ganhou vários brinquedos e alguns, inclusive da marca que eu tinha quando eu era criança. E o meu predileto é o que ele menos quer jogar. E às vezes eu falo, filho, por favor, vamos jogar esse aqui. Ele, mamãe, mas eu quero jogar o outro. Por favor, o meu predileto é esse. Não, eu comprei um Atari pra ela. Ela, eu não quero isso. Eu quero Pelo Xbox, amor de Deus, puxa. mãe. Eu quero um negócio que eu me movimento, ele já tá fazendo, Exato, né? exato. Então, ter esse cuidado, já que também é importante. Não forçar que eles queiram o que a gente Exato, quer, né? porque a gente quer, na verdade, às vezes a gente quer reviver nossa infância no nosso filho. Verdade. Isso é também. ruim. A gente projeta, Projeta às vezes aquilo que a gente não teve. Eu não fui um grande pianista, eu vou colocar nele. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, assim, é observar qual talento ele tem, o que está no dia a dia que é saudável, que é criativo, que vai fazer bem, para que ele possa ter uma infância que é da época dele também. E, doutora, o que eu acho também que é muito importante, e eu não sei como é que é isso com os adolescentes, mas como psicóloga e como mãe de adolescente você pode falar,
é assistir junto o máximo possível. Então, lógico, o Davi ainda é muito pequenininho, ele nunca assiste um filme que eu não esteja pelo menos escutando o que é. A primeira vez de todas as séries que o Davi assiste, ou eu ou meu marido assistimos junto, e é assim que eu filtro muita coisa, porque às vezes a classificação é livre, mas dentro da minha casa não entram algumas coisas. Vou dar o exemplo de Halloween. Na minha casa não tem filme de Halloween, às vezes é livre. Na minha casa não tem. Então, eu queria que você me falasse até como é isso quando eles vão crescendo. Então, eu tenho uma estratégia com a minha filha. Ela fez 14, mas o que ela pode assistir é 10 anos. Porque o de 10 anos ainda tá ruim. Tá ruim o negócio. Então, é você poder, é o que eu falo, o máximo que você puder, deixar com que a ingenuidade deles se perca, né? Melhor. Preserve o máximo, Preserve o máximo que puder. Então, 14, livre para 14, para 16... faz de 10, porque, gente, quanto menos informações maldosas, ideológicas se tiver, mais você vai ter filhos adequados, filhos ajustados, filhos que tenham condições de dar e proporcionar para a sociedade coisas incríveis e maravilhosas. Não só para você e para a família, mas para a sociedade também. Eu sei que eu estou falando de férias escolares, mas é inevitável falar também sobre a importância da escolha da escola. E eu acho que eu posso falar com propriedade, porque eu estudei em escola pública e os meus pais tiveram a sorte de conseguir escolas que eram alinhadas com o nosso pensamento à época. E hoje eu consigo ter o privilégio de colocar o meu filho numa escola cristã, que para mim era algo muito importante. Então, tentar alinhar isso, eu sei que em escolas públicas talvez isso seja mais difícil, mas tentar alinhar isso também é fundamental, não é? Então, eu tenho a mesma linha que você, né? Minha filha estudou numa escola cristã, eu acho que os valores é bem condizente com aquilo que eu acredito. Agora, se o pai não consegue, se está realmente em outras escolas e tudo mais, o que eu sempre falo é: a escola vai falar uma coisa e você vai falar outra. Então, a comunicação novamente. Tem que ser muito boa em casa. Né? Então, com relação ao filme que você falou, então assim, às vezes vai aparecer alguma coisa que não é aquilo que você acredita, mas é a oportunidade que você tem para falar, olha isso acontece isso é aquilo, né? Olha como que está a sociedade em relação a isso, olha o que está sendo falado. Então, é a oportunidade que você tem de poder conversar também, né? Sobre a sexualidade. Então, quando ele começa a olhar e ver alguma coisa que está diferente nele e diferente no outro. Então, é da linguagem que ele tem até a linguagem mais adulta. Então, ele viu alguma coisa, você percebeu, é poder conversar, é poder falar. Eu tenho uma relação com a minha filha muito aberta. Então, ela falou alguma coisa, eu falo mais escrachado que ela para ela olhar e falar e ter vergonha de mim. Fala assim, mãe, mas tá muito. Meu filho, olha, mas é isso aqui, ó, a realidade é isso. Porque eu tô ouvindo, eu ouço adolescentes, eu ouço pais falando. Então, eu falo, vamos falar, de repente, até uma linguagem onde ela olha e fala assim, não é isso que eu quero. Né? Então, assim, não vamos ficar naquele puritanismo, porque não existe hoje. Então, fale abertamente, converse. Saiba que a melhor informação vai vir de você, a informação mais adequada vai vir de você. Então, não pense que não falando, eles não vão ter informação. Eles só não vão ter a informação correta, mas alguma informação eles vão ter, né? Que seja a grande informação. Por isso que eu falo. Então, assim, fale no caminho, fale deitando, fale andando, fale. Esse é o processo nosso de responsabilidade como pais. Então, ele vai ter um período de 4 horas na escola, só que ele vai ter 24 horas com você. Né, ou 20 horas com vocês. Né? Então, esse período tem que ser um período de muita qualidade, para que possa realmente ser passado o que você acredita. E aí, doutora, caminhando para o fim do nosso bate-papo, falando sobre o lúdico e o quanto a gente, então, deve trazer as crianças. Vamos imaginar os pais que vão viajar só parte do tempo, né? E o resto do tempo vão ficar com os filhos. Eu faço muito isso no final de semana. Se eu preciso arrumar a cozinha, eu trago o Davi junto. Só que eu faço ser lúdico para ele. Então, filho, você quer guardar as panelinhas? O que ele pode fazer dentro daquilo? Bom, mexer com água é o que eles mais amam, né, na cidade. Então, eu vou trazendo. Enquanto eu tô vendo que tá legal para ele, às vezes ele fala, mamãe, eu quero assistir desenho, só que eu quero ficar aqui na cozinha com você. Então eu ponho o celular, ele assiste o desenho e a gente vai conversando enquanto eu arrumo a cozinha. Que é uma maneira de, no final de semana que eu tenho inteiro com ele não ficar tão longe. Dá para tentar fazer essas coisas, doutora? Com certeza. Então, há algumas atividades que você tem dentro de casa, inclusive os filhos precisam participar. Porque, gente, dentro de uma sociedade, nós participamos com muitas coisas. As primeiras sociedades dentro do lar.
Então, se o filho não está junto, se não está conectado, se ele não Até faz tarefas, né? tarefas, né? Então, assim, tarefa de lavar a louça. Então, a minha filha, quando era pequenininha, eu até tenho uma foto dela. Ela me via lavando louça e ela falou, eu quero também. Eu aproveitava, colocava uma cadeirinha pequenininha e ela ia lavando. Obviamente, com 14 anos, ela não gosta de fazer isso, né? Então, assim, é normal. E até eu não gosto também de fazer. Mas tudo bem, mas temos uma responsabilidade. Né? Então, assim, não gosto de fazer, mas é o que temos para hoje. O que eu preciso fazer, que senão a casa vai ficar desarrumada. Então, é delegar a responsabilidade de acordo à idade. Então, você tem um filho, de acordo à idade, você vai delegando responsabilidades, porque isso é importante. Ele vai ver que lá na frente eu vou estar não nesta família, mas numa família empresarial, numa família com amigos, num estudo em relação com outras pessoas, que se torna uma família que vai ficar muito tempo. Então, neste momento, ele vai olhar e falar, olha aqui, ó, a minha responsabilidade eu estou num grupo de pessoas, eu fazer isso aqui, eu fazer isso aqui. Né? E não ser um peso para ninguém também. Perfeito. Doutora, caminhando para os 5 minutos finais do bate-papo, eu quero te perguntar sobre férias e celular. É bom tentar desligar? E aí eu não estou falando das crianças, não, estou falando dos pais, doutora. Olha, eu acho que, na verdade, essa nossa geração veio da televisão e celular logo em seguida, né? Isso. Então, se nós percebermos, nós também ficamos muito tempo. Muito. Então, quanto tempo? Olha lá. Olha você mesmo no seu. Aí você fala, mas meu filho fica muito tempo. Mas quanto tempo você fica também? Né? Então, assim, nesse momento de férias é desconectar, literalmente, do quê? Desconectar do trabalho, desconectar das atividades diárias, desconectar do celular, desconecte e viva aquilo que você tem agora. Tá numa praia, Faz um detox digital, né? De detox, faz diferente, faz a diferença sendo diferente naquele momento, né? Depois você fica desesperado pelo celular, né? E pelas coisas que você precisa fazer. Mas é você se focar no que tem naquele momento, porque senão a gente está aqui, mas está lá. Então, esse é o grande problema, né? Então, assim, eu tô de férias, mas eu tô conectado com o meu trabalho. Então, eu tô de férias? Não tô. Aí, meu filho, eu vou cobrar do meu filho, tá? Ele não tá de férias, só fica no quarto, fica no celular. Mas você também, será que tá dando um exemplo de que você está desconectado? Então, precisa passar isso. E o exemplo vem de casa. Como a doutora falou, a gente ensina no caminho, ou seja, no que a gente está fazendo, nós estamos ensinando, Exato. Não é só no que a gente fala, né, doutora? Exatamente. Então, atenção a isso. Doutora, é prazer te receber aqui, obrigada por ter voltado. Eu agradeço. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @AndreaPossato, passando aí para vocês, e tem o telefone, 0 operadora